A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de terça-feira, 2 de abril de 2024, tem como título: Cristo morreu por nossos pecados. O texto bíblico encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 8, que diz assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Queridos, em termos simples, sem a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados, ninguém teria vida eterna. Jesus mesmo disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Nesta declaração, queridos, Jesus declara a razão do seu nascimento, morte e ressurreição, para fornecer aí o caminho ao céu para a humanidade pecadora, a qual nunca poderia chegar lá por conta própria. Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram perfeitos em todos os sentidos e viviam em um verdadeiro paraíso, o Jardim do Éden. Deus criou o homem à sua imagem, o que significa que também tinha liberdade para tomar decisões e fazer escolhas de sua própria vontade. Gênesis 3 passa então a descrever como que Adão e Eva sucumbiram às tentações e mentiras de Satanás. Ao fazer isso, eles desobedeceram à vontade de Deus, ao comerem da árvore do conhecimento da qual lhes tinha sido proibido comer. Como está escrito, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Este foi o primeiro pecado cometido pelo homem, e como resultado, toda a humanidade está sujeita à morte, tanto física quanto eterna, em virtude da nossa natureza pecaminosa herdada de Adão. Então Deus declarou, queridos, que todos os que pecam morrerão, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Este é o destino de toda a humanidade. Entretanto, Deus, em sua graça e misericórdia, providenciou uma saída para esse dilema: o sangue derramado do seu Filho perfeito na cruz. E Deus declarou que sem derramamento de sangue não há perdão, Hebreus 9, 22. Mas através do derramamento de sangue, a redenção é fornecida. A lei de Moisés providenciou uma maneira para as pessoas serem consideradas sem pecados ou retas aos olhos de Deus, que era a oferta de animais sacrificados pelo pecado. Mas estes sacrifícios eram apenas temporários, eram apenas um prenúncio, do perfeito e definitivo sacrifício de Cristo na cruz. É por isso, queridos, que Jesus veio e morreu, para se tornar o definitivo sacrifício final, o sacrifício perfeito por nossos pecados. E por meio dele, a promessa da vida eterna com Deus torna-se efetiva por meio da fé para aqueles que acreditam em Jesus, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Gálatas 3:22. Estas duas palavras, fé e crer, são críticas para a nossa salvação. É através da nossa fé no sangue derramado de Cristo pelos nossos pecados que recebemos a vida eterna. Pois como está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.